Nós temos feito contatos com pessoas que são amigas deste programa para poder saber como é que as coisas estão correndo nos países onde elas estão radicadas. E é sempre muito bom porque é uma conversa informal, mas que nos dá sempre uma fotografia cheia de novas nuances, não é? Eu tenho do outro lado da linha, vocês estão vendo-a, a nossa querida Annalisa Lucano. Tudo bem, Annalisa? Tudo bem? Buonasera, tudo bem, obrigado. Aliás, eu devo dizer buongiorno, porque no Brasil é 5 horas a menos, né? São 5 horas a menos. Sim. A Annalisa, ela está falando comigo direto de Padova, na Itália, onde ela mora. Ela nasceu em São Paulo, mas viveu e cresceu durante quase todo o tempo na Itália. Os seus pais eram importador de pedras minerais. Conta um pouquinho, Annalisa, da história da sua família italiana e que teve relações com o Brasil. Você cresceu na Itália? Eu nasci em São Paulo, de São Paulo, mas vim para a Itália com 4 anos de idade. Fui criada aqui, estudei aqui, mas como meus avós tinham sido imigrantes após a Segunda Guerra Mundial, para evitar que meu pai fosse no serviço militar, porque meu avô já tinha perdido um irmão e tal, então foram para o Brasil durante um tempinho, que na verdade durou 32 anos. Então, durante as épocas de férias, estar com minha irmã, nós íamos quase todo ano visitar os avós e ficávamos um tempo em São Paulo. Com o tempo, eu comecei a trabalhar com meu pai, que transformou a atividade de joalheiro em exportador de pedras brasileiras, de minerais e fósseis, desde os anos 60. Ele foi um dos primeiros que trouxe essas maravilhas brasileiras para a Itália. Aí depois, como eu cresci nesse ramo, entrei a trabalhar com ele, continuei até 2006. Foi uma experiência maravilhosa, é um mundo fantástico. Isso me permitiu de ficar longos tempos no Brasil. A experiência do meu pai foi enorme. Ele conhecia todo mundo no ramo, desenvolveu muito o setor de joalheria de pedras. Ele tinha uma fábrica de joias. Não foi uma fábrica. Nós colaboramos muito com uma empresa de lapidação de pedras, a tal BR Gems, em Belo Horizonte. E meu pai trabalhou também com a Manuel Bernardes. Com outras empresas também de São Paulo. Então, minha atividade foi também de ir e voltar durante anos. Eu ia e voltava toda hora do Brasil. Durante um período, no começo dos anos 80, eu passei a morar um tempo bem longo em Belo Horizonte. E quando eu regressei para a Itália, continuei a atividade do meu pai nessa empresa de importação de pedras. E então, nosso contato era fornecer as pedras brasileiras para os joalheiros e produtores de ourivesaria, seja da região, por exemplo, Vicenza é uma área muito tradicional de produção de joalheria e de ourivesaria. E as coisas foram indo. Aí depois eu retornei para Padova, porque infelizmente fiquei viúva e resolvi largar o trabalho. E mudei minha vida completamente. A Padova, não é? Fica pertinho de Veneza. Sim. Há quanto tempo? São só 29 quilômetros. São 29 quilômetros. Nós temos hábito de tomar café em Veneza ou tomar um sorvete em Veneza. Vai e volta. É bem pertinho. Sim, é bem pertinho. De Então, trem são 20 minutos, de carro também. A Itália foi o primeiro país que se contaminou com esse vírus, não é? Com o coronavírus. E a Itália acabou servindo de parâmetro
para muitos outros países. A minha pergunta é recorrente para todo mundo que eu converso. Eu quero saber como estão as coisas aí, nesse momento. Como é que está em Pádua? Tem muita contaminação ou já está sob controle? Sorte, nós já estamos sob controle. De fato, Pádua e, sobretudo, Vo Euganeo, que é uma cidadezinha a poucos quilômetros de Pádua, a contaminação foi muito forte. Tanto que o nosso doutor virólogo, doutor Crisanti, resolveu fechar essa cidade completamente. Ficaram 40 dias completamente isolados. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Mas isso serviu exatamente para evitar um contato ainda maior, porque realmente a nossa região foi muito afetada pelo coronavírus. Sorte que realmente nós tivemos médicos que conseguiram, e a solução de isolar as pessoas ajudou muito para evitar o aumento do contágio, porque, como sabem, todo mundo hoje sabe, o problema maior é a rapidez com que esse contágio passa de uma pessoa para outra. Ninguém podia imaginar. Quando nós ouvíamos falar em fevereiro, a gente ouvia na televisão, o problema era ninguém podia imaginar que chegasse aqui. Na verdade, já estava aqui, mas não tinha sido identificado, né? As pessoas falam muito, Annalisa, as pessoas falam muito que o governo italiano, as autoridades de saúde da Itália demoraram para poder ficarem alertas ao problema. Menosprezaram um pouco esse vírus. Você concorda com isso? Por isso a Itália registrou índices alarmantes de contágio e de mortes? É muito difícil fazer uma afirmação desta. Na verdade, ninguém podia imaginar, não sabíamos. E o problema é que ainda era inverno quando aconteceu, janeiro, fevereiro, é pleno inverno ainda. Então, ainda muito caso de influenza comum. E isso foi, como se diz, não foi identificado o vírus, foi confundido com uma influenza comum. Até que, de repente, foram tantos os casos e tantos os casos, os chineses, inclusive, começaram a dizer a verdade, contaram para o mundo inteiro o que estava acontecendo. Então, com essas notícias, os médicos conseguiram perceber o que estava acontecendo. O problema maior é que, no começo, a doença que o vírus desenvolve foi tão grave, tão forte, que por tropo, faleceram milhares de pessoas. Nós perdemos muitas pessoas. E uma das regiões mais afetadas foi a minha região, o Vêneto, que, inclusive, de onde saíram muitos emigrantes ainda no final de 1800, no começo de 1900, para o Brasil. Agora, você já está podendo voltar a tomar sorvete em Veneza? Sim, nós tivemos várias fases, né? Digamos que o alarme maior foi dia 23, se não me engano, 22, 23 de fevereiro, em que praticamente bloquearam as regiões e as cidades. Todo mundo foi obrigado a ficar em casa, isolado. Aí depois, durante uma semana, 10 dias, ainda saíamos para dar um passeio, mas logo começo de março parou tudo. A gente não podia fazer mais nada. Na minha região, eu vou dizer exatamente da minha região. Outra região contaminada é a do lado, é a Lombardia, onde tem Milano, que ainda hoje sofre muito de contágios. Diminuiu, mas não o suficiente. E a outra é o Piemonte, com Torino. Depois, mais um pouquinho para o sul, a Emília-Romanha, com Bolonha. O resto da Itália sofreu muito menos, muito menos.
Porque é o seguinte, a parte norte da Itália é a região mais evoluída, mais desenvolvida do ponto de vista industrial, é também a mais poluída, é a mais desenvolvida do ponto de vista também comercial. Então, os contatos que nós temos com o mundo inteiro é toda hora. Tem gente o tempo todo do ano que vem e volta para trabalho. Então, provavelmente, esse é o motivo que deu maior, como se diz, maior contágio de vírus nessa parte da Itália e menos na outra, menos no sul. Agora... Que sofreu também, mas no norte foi realmente terrível. Depois, nós ficamos 30, 40 dias praticamente trancados dentro de casa, e o que nos salvou, por exemplo, no meu caso, eu tenho muita sorte porque tenho um apartamento suficientemente grande e tenho 2 terraças que me permitem de sair para fora. Então, o tempo que a gente não podia descer de casa, a não ser um por família, para fazer compras de comida no estrito necessário, o menos possível, podíamos sair só para comprar comida e coisa de farmácia. Mais nada. O resto tudo era parado e fechado. E hoje, Annalise, e hoje, como é que está hoje? Quais são as restrições? Hoje nós estamos bem. Está tudo aberto? Hoje está tudo completamente aberto. A partir do dia 18 de maio foi reaberto quase tudo. As lojas estão abertas, os mercados nas ruas estão abertos. Só falta as piscinas, que vão abrir daqui a poucos dias, me parece dia 3 de junho, e cinema e teatro, que nos faz muita falta, que serão os últimos a abrir, mas não falta muito também. Então, a vida hoje é completamente diferente. Mas não precisa usar máscara? Temos que usar máscara, é obrigatório sair de casa com máscara, que deve cobrir nariz e boca, e temos que usar desinfetante nas mãos toda hora. Toda loja tem na entrada desinfetante à disposição do cliente, do público, e temos que manter a distância de 1 metro entre as pessoas. Na verdade, a doutora Taconelli, que é uma pessoa muito, digamos, do ponto de vista médico, é uma das responsáveis na Itália, me parece também pela Organização Mundial da Saúde. Ela é uma pessoa extremamente competente. Ela diz que só após do 15 de junho nós poderemos estar mais realmente sossegados, porque tendo aberto o caminho público do dia 18 de maio, precisamos de algumas semanas, umas 3 semanas, para verificar que não volte a ter um aumento de contágio. Então, nós agora estamos, digamos, liberados, mas garanto que as pessoas ainda ficam olhando para não ficar um perto do outro. Coisa triste é não poder abraçar os amigos. A gente agora pode se encontrar até nos barzinhos, nos restaurantes, mas com essas medidas de distanciamento social, que é mínimo 1 metro. Então fica complicado. A coisa mais triste é realmente encontrar de novo com os amigos, dar um beijo, poder abraçar. É uma coisa muito difícil, muito difícil. Agora, a coisa melhor que teve em tudo isso, no começo, foi o silêncio. O ouvido descansou, de repente só ouvia passarinhos. Na cidade não tinha mais nenhum barulho a não ser o canto dos passarinhos, que foi uma coisa maravilhosa. Pelo resto, realmente, foram momentos muito difíceis, e muitas pessoas sofreram percas e não puderam assistir os próprios parentes, os próprios queridos. E, desculpa, eu fico comovida, apesar de ter tido a sorte de não ter entrado com ninguém de familiar com isso, mas muita gente sofreu de ter parentes, o pai, a mãe, o filho, o marido, a mulher no hospital, não poder dar um carinho para ela no último dia, não poder acompanhar até a morte.
e não poder acompanhar no cemitério, não poder acompanhar ter um funeral. Só agora que está tendo funerais. Mas eu acho que todo mundo deve ter visto na televisão o que ocorreu, por exemplo, na cidade de Bérgamo, que é um pouco perto de Milão, né? O contágio foi tão alto, ali morreram tantas pessoas que tiveram que chamar os caminhões militares para poder transportar a quantidade de pessoas falecidas até os cemitérios. Foi uma coisa que nunca vamos esquecer. Agora, e a economia? A economia da Itália, na sua visão, as pessoas que dependem do trabalho do dia a dia e que não puderam trabalhar, que acumularam dívidas, como é que você está vendo isso tudo? A situação é a coisa extremamente difícil, né? É a falta de trabalho. Ou seja, a Itália já estava em fase de crise, com esse fechamento total das empresas, de tudo, porque só podia funcionar os alimentares, né? E as farmácias e os produtos ligados à farmácia e alimentares. Agora voltou tudo a funcionar, desde que possam garantir a distância entre os operários, que todo mundo tenha máscara, que possa ter o desinfetante e tudo mais. Então, muita gente perdeu o emprego. Não sabemos, são milhares as pessoas que perderam o emprego. E vão ser muitas, eu não posso identificar o número, mas vai ser muitas lojas que não vão poder reabrir, e algumas empresas não vão poder reabrir, porque por mais que o governo tenha elargido algumas, como se diz, algumas cotas, um dinheiro para sustentar as empresas, infelizmente, na maioria das cidades, o dinheiro chegou tarde. As pessoas também, os funcionários receberam um salário de sustento, mas não é suficiente. Agora parece que as coisas irão melhorar. O italiano é criativo, então, e não se perde, né? Sempre acha sempre tem um bom humor e uma força para poder recomeçar. E todo mundo espera que isso aconteça. Realmente, muita gente vai ficar para trás. E o perigo maior é que nessa situação, entre a corrupção e entre a máfia. O nosso grande perigo hoje é que a máfia aproveite dessa situação para colocar dinheiro sujo nas empresas, entrar e depois ficar com as empresas. Esperamos que isso não aconteça, ou pelo menos que seja contido o máximo possível. Mas, em geral, eu percebo, em todas as situações críticas, sempre há algumas oportunidades. Então, se realmente alguém for perder alguma posição, outros vão beneficiar. E há empresas, como a empresa com que eu trabalho hoje, que trabalhou demais, aumentou o faturado de 20% no mês de março, por exemplo, através desse utilizo maravilhoso da internet, do Zoom, dessas plataformas que nos permitem de conversar, de trabalhar, como é um trabalho de network marketing, e é um produto que ajuda muito como antiviral e antioxidante, então ajuda a aumentar as defesas imunitárias. Foi um momento de grande crescimento por essa empresa que é totalmente italiana. Tá muito bem. E o que se fala do Brasil aí? Você está a par da situação do Brasil? Estão falando, estão preocupados conosco aqui no Brasil? Tão preocupados, eu sou muito preocupada, somos todos preocupados realmente, apesar de não receber. O Brasil é um país de que na Itália se recebem poucas notícias. Em geral, da América do Sul, aqui chegam poucas notícias. Agora, do Brasil se fala, porque realmente o contágio passou lá agora, né?
e passaram essas notícias, esses vídeos. Infelizmente, muita gente faleceu e está falecendo lá também, né? O contágio é forte também no Brasil. Infelizmente, ainda não foi encontrada uma terapia específica. Aqui estão utilizando vários remédios juntos. Perceberam, por exemplo, que a cloroquina piora a situação no começo da doença, vai aumentando a doença, então foi eliminada. Estão utilizando ainda o plasma do sangue, funciona muito bem no começo. Funcionam remédios específicos para pneumonias, para reumatismo, não sei a palavra certa, e são coquetéis de remédios que hoje, depois meses de experiência, eles percebem que podem ser utilizados por um paciente ou para outro. Uma notícia muito boa dessa semana é que a doença continua se espalhando, continua tendo contágios, mas a doença está bem mais fraca. Ninguém chega de repente e vai para a terapia intensiva. Ninguém chega e vai para a pré-terapia intensiva. Muitos são tratados em casa hoje. Isso é uma coisa fantástica. Mas isso eu posso dizer na minha região, o Vêneto. Porque a Lombardia ainda está com alguns problemas, continua tendo mais casos de contágios e ainda está com alguma dificuldade. Com relação ao que o governo resolveu fazer, o governo, na verdade, fez o que a Organização Mundial de Saúde aconselhou fazer, obrigou a fazer. Depois, alguns médicos, algumas regiões elaboraram um próprio sistema de cautela, de contenimento, e eu tive a sorte de estar numa das regiões mais desenvolvidas, onde o sistema sanitário funciona muito bem, e vamos esperar que essa doença pare rápido, que esse vírus soma totalmente do mundo inteiro, né? Porque o problema é o mundo inteiro. Estamos torcendo para o Brasil para que saia fora o mais rápido possível. Analisa, muito obrigado pela sua amabilidade de nos passar essas informações. É sempre bom a gente ter uma radiografia, não é? Com pessoas tão esclarecidas como você. Um beijo em toda a família aí em Pádua. Tome um sorvete por nós em Veneza. Eu estou brincando com ela porque ela disse no começo que Pádua fica a poucos quilômetros de Veneza. Qual é o melhor sorvete de Veneza? O melhor sorvete de Veneza, para falar de coisa boa. Venha nos visitar e pare em Pádua também, onde tem muitas coisas a serem visitadas, tá? Obrigado, Analisa. Também. Obrigado, querida. Vocês todos. Um beijo. Bom, muita saúde para todos. Brasil. Saúde para todos nós. Obrigado, Analisa. Obrigada.